Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus queridos. Somos uma família. Seja bem-vindo a este canal do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Um abraço. Onde você estiver, nós estamos juntos. Eu me alegro muito por este momento que eu estou falando e sei que tem um povo para me ouvir. Talvez você pode até discordar de mim, não tem problema. Mas eu falo aqui dentro. Eu não uso o meu achismo, como a maioria desses pregadores é o seu achismo, porque eu não vejo assim, porque eu não creio assim, porque eu não aceito assim, mas eu falo e provo aqui dentro. E o tema da mensagem é esta. A religião, ela veio matar, roubar e destruir. É o feito da religião. Qual o benefício de uma religião? O que a religião traz para uma nação? Qual o benefício que a religião traz para um povo? Se não matar, roubar e destruir. É o que a religião faz. E principalmente as religiões protestantes. São as piores. As que estão ali, estão matando, roubando e destruindo. Mas, irmão Nilson, como é isso? Não sou eu que estou dizendo, isso aqui dentro. Porque Jesus veio fazer o que neste mundo? Jesus não morreu por mim, nem morreu por você. Jesus morreu para o seu povo. Essa Bíblia foi escrita para o seu povo. Não tem nada a ver com nós. Nós desfrutamos dela. Por alguns capítulos, versículos, principalmente das cartas paulíneas. Mas este livro foi escrito para os judeus. Deus não tinha outro povo senão os judeus. Mas a chamada de Saulo de Tarso, que já estava em Isaías 49, Isaías 42, que Deus levantaria, e Atos 13, 47, que Deus levantaria um apóstolo para o mundo gentil. Então é por isso que nós cremos que as cartas de Paulo servem para nós. Então não adianta. Então, por que, irmão Nilson, que a religião ela mata, rouba e destrói? Primeiro, a religião ela mata o sonho e a esperança. Ela mata. A pessoa está cheio de sonho, cheio de esperança, de um dia ela revelar, conseguir aquele sonho que ela sonhou desde criança. Um dia eu vou conhecer tal lugar, um dia eu estarei em tal lugar, um dia eu vou fazer isto. Mas a religião mata, tira, destrói e rouba. Rouba os bens, tira. Ele saqueia os seus bens, tira os seus bens que você tem e vai tirando. Destrói o casamento, destrói a família. Quantos lares destruídos que eu conheço? Quantos lares foram destruídos, quantas famílias foram destruídas por causa da religião? Então a falsa religião, que não tem nada a ver com este livro. Porque ainda diz que a religião veio, e quando Jesus disse, 11, 28 de Mateus, vinde a mim, ele estava tentando unir, trazer aqueles que estavam dispersos. Vinde a mim.
Ele não diz vinde a religião, que Jesus não foi religioso, como eu não sou religioso. Eu não sou católico, não sou espírita, eu não sou crente, não sou protestante, eu não tenho religião. Então Jesus também não tinha religião nenhuma. Jesus não era espírita, ele não era crente, ele não era protestante, ele não era evangélico, ele não tinha religião. Jesus era judeu. Então, Jesus quis, vinde a mim, todos que estão cansados dessa velha religião, dessa religião que oprimia aquele povo, que destruía, que matava. E essa lei de Moisés foi destruída. Essa lei acabou. Romanos 10:4. Jesus veio para pôr fim. Primeiro, Jesus veio para cumprir. 5:17 de Mateus. Eu não vim destruir a lei, abolir a lei, eu vim cumprir. E ele veio e cumpriu a lei. Mas, cumprindo a lei, ele diz: tudo está consumado. Por que tudo está consumado? Tudo que era para mim fazer já foi feito lá na cruz. Os pecados acabou e a lei não existe mais. Mas os homens foram lá e pegaram tudo de volta. Pegaram o pecado que não existe, trouxeram. Pegaram as 613 mandamentos de Moisés, trouxeram. Toda a maldição que está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 16 em diante, eles foram lá, pegaram toda essa maldição e trouxeram para dentro deles. E quer que Deus honra eles, quer que Deus abençoa eles, quer que Deus cura, quer que Deus faça algo por eles, sendo que esse livro está selado. Esse livro se tornou um livro histórico. Não adianta você ficar pegando as profecias, as palavras proféticas, ficar pegando o Salmo, ficar pegando aí qualquer passagem do Antigo Testamento e querer colocar hoje em prática, que não adianta, porque tudo isso é passado. Então a religião, a primeira coisa que ela faz, a pessoa está cheia de sonho, de esperança, de um dia realizar aquele sonho, mas ela entra dentro da religião, a religião mata. A partir de hoje, você é de Deus. Aqui é a casa de Deus. É uma mentira. Deus não tem casa. Que casa edificarão para mim, diz o Senhor? Deus nunca habitou em casa nenhuma. Aqui é a casa de Deus. Você não pode... Não, mas eu estou pensando de um dia ir para Londres. Eu tenho um sonho de conhecer Paris. Eu tenho um sonho de conhecer Nova York. De conhecer... Não. Você não pode. A partir de agora, você tem que morrer para o mundo e viver somente para Deus. Onde está escrito isso? Aonde? Ele morre quando ele entra aí dentro. Porque vocês matam aqueles que entram aí dentro. Eles são mortos por vocês. Porque o sonho, a esperança, o desejo que eles tinham, talvez um casal jovem ainda, vocês matam, destrói o casamento. Quantos casamentos destruídos que eu conheço? Porque o fanatismo, primeira coisa que eles fazem, tira da mente uma lavagem cerebral, coloca a religião lá dentro. A partir de agora você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. A partir do momento que você entrou aqui, você não faz mais parte do lado de fora. Então aquela mulher passa a ser fanática dentro daquela seita. O marido chega em casa, cadê a minha esposa? Talvez pergunta para os filhos, eu pergunto, passou um carro aí, pegou ela, saíram. Foi fazer uma visita. Foi no hospital orar por não sei quem. A mulher do pastor passou aí, levou ela para lugar. Tá lá na igreja, numa reunião, não sei do que. Tá lá participando de uma conferência e tal. Ela foi para uma oração, uma tarde de oração. O marido chega em casa tudo desarrumado, casa virada e tudo de qualquer jeito. Eu conheço casais que se davam tão bem. Depois que entrou dentro dessa, para não dizer outra palavra,
dentro dessa abençoada religião, acabou o casamento. Porque o marido não suporta chegar em casa toda vez que chega, a esposa não está. Ou vice-versa. Existem muitos homens que são assim também, andam puxando o saco do tal de pastor. Se alguém dá um golpe baixo no pastor, pega na cara dele. Tão envolvido que ele está ali, naquela seita que ele está. E isso tem destruído casamento. Filhos, pai, eu conheço casos de pai que tem tocado o filho. Se você não for na igreja, dentro da minha casa, você não fica mais. Porque todo mundo dessa casa tem que servir a Deus. Aquele pai fanático. E toca o filho vai morar com um parente, ou sai, aluga um outro local e sai. Porque é ensinado. Como alguns dizem, você é o chefe da casa. A sua mulher tem que receber a sua ordem. Ela é submissa a você. Seus filhos são submissos a você. Então você tem que pôr ordem. Fulano, cadê sua esposa? Não veio na igreja por quê? Eu falo isso porque aconteceu comigo. Uma certa vez, minha mulher não estava muito bem, chegou cansada do trabalho, eu fui na igreja, eu com meu filho. Chegou lá, o tal de pastorzão lá, o safadão lá, disse assim, cadê a esposa? Eu falei assim, não, o lugar dela é aqui. Eu falei, não, o lugar dela é aqui, eu vou lá buscar ela. Pois ele pegou o carro, saiu de lá e foi lá e fez. Ela falou, não, apronta rápido aí, eu vou te levar você. Lugar de crente é na igreja. A ignorância. Se fosse hoje, eu mandava ele ir para Ponte que caiu. Se fosse nos dias de hoje. Mas aí minha mulher chegou lá e a gente tem aquele negócio de querer respeitar. Tem que mandar uma pessoa ir para, sabe? É para lá que você tem que mandar esse tipo de pessoa aí. Porque Deus não nos colocou os cuidados de homem nenhum. O dia que você passar a entender que nós não estamos nos cuidados de homem nenhum, o que nós temos que obedecer é as leis que é colocado pela nação. Como o apóstolo Paulo fala no capítulo 13, ali de Romanos, você vai ler ali, você vai ver que a lei, você tem que pagar os impostos, você tem que cumprir com o seu dever como cidadão daquela nação. Mas você não tem que viver debaixo de ordem, de homem, principalmente esses homens religiosos, que se colocam como líder, como homem de Deus, que não existe homem de Deus. Nunca existiu homem de Deus. Existiu homens que foram usados por Deus. É diferente. Mas homem de Deus não existe dentro dessa Bíblia aqui. Até teve homens que receberam título, mas não que Deus criou, diz, esse aqui é meu homem. Não existe isso dentro da Bíblia. Homens que foram instrumento nas mãos de Deus. Vai, Anania, coloca as mãos sobre a cabeça de Saulo, porque este és para mim um vaso escolhido. Homem usado nas mãos de Deus. Aí é diferente. Então, quantos casamentos destruídos? Porque a mulher passa mais a valorizar a seita que ela está. Ou aquele homem passa mais a valorizar, aceita o lugar que ele está, os irmãos lá, onde ele está, aquela comunidade, e começa a deixar a sua casa. Então isso tem destruído. Mata o sonho, a esperança, destrói e rouba. Rouba o quê, irmão Nilson? Os seus bens. Além de tirar o seu dinheiro, o tal de 10% que pela qual não existe dentro desse livro. Eu quero que alguém me prove aonde existe você tirar 10% de alguém. Não existe. Porque, na verdade, o que existia era aqueles que plantavam. Eu já preguei isso aí umas 3, 4 vezes sobre essa mensagem. Eu nem vou... Eu só quero dar uma pincelada. Quem plantava, tirava da sua plantação, da colheita, e levava ao sacerdote. E para quem o sacerdote dava isso? Para as viúvas,
para os órfãos, os desamparados e para os levitas, que estava a trabalho de Deus. Pronto. Simplesmente é isso. E quando isso acontecia, irmão Nilson? Essa Bíblia diz que é a cada 3 anos que era dado o dízimo. Irmão Nilson? Ué, eu tive na igreja há 30, 40 anos, eu nunca vi isso. É verdade. Você está certo o que você está dizendo. Porque eu só aprendi isso depois que eu vim para a graça. Você quer saber onde está? Deuteronômio 14. Olha lá no 29. 28. Você vê, 28. 29, os dízimos eram para as viúvas. Até tem, falar nisso, tem um homem aí do Chapeuzão. Chegou uma mulher, uma irmã da própria denominação dele, e falou para ele assim: eu vim buscar o meu dízimo. Ele falou: mas como assim? Ele falou: está escrito na Bíblia que o dízimo é para as viúvas e para os órfãos. Aí ele falou assim: o senhor quer que eu mostre para o senhor? Ele falou: não precisa mostrar não. Se essa moda pegar, eu estou ferrado, ele falou. Por quê? Porque a Bíblia diz que o dízimo era para as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, aqueles desamparados, como nos dias de hoje, moradores de rua. Mas eles vão sugando. Traz. Vamos abençoar a casa de Deus. Traz. Oferta, vem de oferenda. Quando você vai ao aniversário, você não vai chegar de mão vazia ao aniversário. Você leva algum presente para o aniversariante. E naquele tempo, quando você ia visitar um profeta, um sacerdote, um rei, um juiz, você não chegava de mão vazia. Você levava alguma coisa que era o costume daquele tempo. Isso é oferta. Dízimo era da plantação, daqueles que plantavam. Se você fosse pedreiro, se você fosse carpinteiro, se você fosse ferreiro, se você mulher, fosse lavadeira, cozinheira, se tivesse qualquer profissão, você não tinha que dar nem satisfação. Isso eu estou falando para Israel. Isso eu estou falando para a nação de Israel. Se isso, esse livro está falando para Israel. Se Israel não dava nada, aqueles que não plantavam não davam nada. Agora, quanto mais nós que somos gentil. 2:14 de Romanos, gentil não tem lei. Você não pode pegar nada deste livro e aplicar para nós que somos gentil. Para quem foi o pecado? O pecado foi para quem? O pecado foi para Israel. Dízimo foi para Israel. Condenação, Israel. Tudo que você olhar, Israel. Nós não temos lei nenhuma. Nós somos o povo mais privilegiado que existe na face da terra. Porque nós não andamos debaixo de jugo nenhum. Debaixo de homem nenhum. Homem aí com a sua cobertura, suas mentiras. São os verdadeiros empresários que criam suas empresas e estão enricando em cima do dinheiro do povo. Por isso que o título da mensagem é essa. A religião, ela mata, rouba e destrói. Ela faz as 3 coisas. É o que nós vemos aí. Quantos lar destruídos aí? Você vai saber. Mas era um crente. Mas não estão mais lá. Por quê? Porque é o que a religião faz. Qual o benefício da religião para uma nação? Nenhuma. O que eles trazem para um povo? Nada. Porque Deus, o que são de Deus, já está determinado. Deus já determinou. E nós não precisamos de religião para voltar. Aliás, nós não vamos voltar. Esse corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Meu irmão, minha irmã, fique com esta palavra. Se você ainda não é inscrito, inscreva no meu canal. E eu fico muito feliz e grato pelo tudo que Deus está fazendo na nossa vida através da graça. Graça e paz para todos. Bye, bye.